Olá amigos, nosso papo continua na Copa do Mundo de 1970, quando nós estávamos com a equipe da Revista Placar em Guanajuato, na primeira etapa da preparação do Brasil para a Copa de 1970, no hotel nós concentrados no Hotel Santa Cecília e a delegação brasileira no Hotel Parador São Javier, 100 metros abaixo. Então, tinha o horário certo para as entrevistas, 2 ou 3 vezes por semana, a meio-dia às 2 horas da tarde, portões se abriam e era a hora que entravam, conversavam com jogadores, preparadores físicos, médicos, com quem a gente quisesse. Havia um entendimento muito bom entre jornalistas e jogadores. E havia lá no hotel uma piscina, onde os jogadores naquele momento costumavam refrescar, brincar lá na piscina e tudo mais. Eu voltei lá há 10 anos atrás e tinham transformado a piscina numa pista onde são realizados casamentos. O hotel é muito importante, muito bonito, lá em Guanajuato, na cidade, no México, né? Capital de Guanajuato. E numa dessas brincadeiras, os jogadores nadando e nós entrevistando um, conversando com o outro, batendo papo com mais alguém, o Jairzinho, grande ponta direita, furacão da Copa, artilheiro fantástico, deu um grito: pare, fecha as portas, ninguém sai. O que houve? Sumiu meu relógio. Colocou em dúvida a honestidade de todo mundo que estava ali, um montão de jornalistas. Realmente, fecha a porta. Todo mundo ficamos todos inibidos e tal, e procurou-se tudo, ninguém enfiou a mão no bolso de ninguém, não houve isso. Mas todo mundo ficou: foi você viu? Não viu? Ninguém viu? Não, ninguém tinha visto. Aí liberaram. No dia seguinte veio a informação. Aí gente exagerado. O massagista Marco Américo, muito cuidadoso, viu aquele relógio encostado num canto lá da piscina, lá no gramado, e havia guardado. Ficou tudo mais em conta, mais tranquilo, mas não foi nada legal. Aquele grito, não é, de pare, ninguém sai e tudo mais. Até porque o meu irmão Paulo, num jogo de futebol entre cariocas e jornalistas cariocas e paulistas, tinha levado um chute na canela e tinha aberto uma machucadinha. E todo mundo vivia muito bem na concentração. Ele foi ser tratado na concentração do Brasil. Passava lá um remedinho e tal, aí o médico de Toledo falou: volta amanhã para cuidar um pouco mais. E ele estando lá, ele trabalhava para o jornal Estado de São Paulo, ouviu algumas coisas que eram importantes, interessantes, né? E que ele, sabendo como fazer, mandou para o jornal Estado de São Paulo. Eram coisas mais ou menos exclusivas, porque só ele estava de jornalista lá dentro. E ao invés de colocar mais metiolato ou qualquer coisa para curar o machucadinho, ele colocava sal. E colocando o sal, o machucadinho não fechava. E ele foi lá 3, 4, 5 vezes e sempre ouvindo as coisinhas lá de dentro, até que descobriram ou acharam que já estava exagerado aquele tratamento, mandaram que ele fosse procurar para ser cuidado em outro lugar. Como havia essa duvidazinha, né, todos ficaram em dúvida com relação ao exagero do Jairzinho, mas o relógio, na verdade, tinha sido guardado pelo Mário Américo, que entregou no dia seguinte. Ainda em Guanajuato, a seleção foi fazer o primeiro treino, teste, contra um time de Irapuato, uma cidade que ficava a 60 quilômetros de Guanajuato. Aí fomos para lá, os fotógrafos trabalharam, né, e nós saímos para o Telex para enviar o material. Os filmes naquela época não tinha como você mandar fotografar e enviar imediatamente com essa facilidade que tem hoje. Pegava-se aqueles rolos de filme, tinha que levar no aeroporto e despachar por avião. Todos tinham que fazer assim, né? Na melhor das hipóteses, mandar uma telefoto, que era muito ruim. Então combinamos de que, terminado o treino, eu e mais alguém pegaríamos um táxi, foi contratado, para me levar
a cidade do México, onde o Odemar Toguió, do Jornal do Brasil, estava aguardando que eu chegasse lá com os filmes para que ele enviasse para o Brasil. Enviar para a revista para cá, a do jornal O Globo, do Jornal do Brasil, onde ele trabalhava, cada um no seu envelope. E terminado o filme, eu peguei o táxi. E o motorista na estrada ia muito bem. Quando chegou na cidade do México, ele se perdeu. Ele não sabia como chegar no aeroporto. Ele rodava para um lado, não dava certo. Ele rodava para o outro, não dava certo. Parava num bar, alguém perguntava como chegar no aeroporto e não dava certo. Enfim, chegamos no aeroporto com quase 20 minutos de atraso do voo. E o Odemar Toguió conseguiu segurar a Navari, que era uma empresa brasileira fantástica, né? Onde a gente encontrava todo o apoio, toda a orientação. Conseguiu atrasar quase 20 minutos a saída do voo, esperando que eu chegasse com os filmes para ele poder despachar. Me deu uma bronca enorme em mim. Agora você passa para o motorista, porque eu não vim dirigindo nada. O motorista que chegou aqui se perdeu. A importância que tinha a seleção brasileira naquele momento, os jornalistas, como eram queridos pela Varig, e a Varig como entendia a dificuldade, o trabalho de um jornalista naquela época, que era muito diferente do de hoje. Por isso que era saboroso. Eu volto.